Bom dia, pessoas maravilhindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja que hora for que você apertar o play desse canal. O meu beijo especial vai para todas vocês, sem exceção de nenhuma, né, que acompanha meus vídeos, que comenta aí, que me manda recados no WhatsApp. Eu vou deixar aqui mais uma vez o meu WhatsApp, se você quiser falar comigo, eu sou toda ouvidos, entendeu? Mas vai ter pessoas aí que vai dizer que eu não sou, que eu não atendo, é porque houve um caso só exclusivo que eu não podia, né? Eu não podia, foi o ano passado, quando da morte do meu cunhado, eu não pude atender essa pessoa, então ela começou a deixar palavras depreciativas, né? Nos vídeos, e eu tive sim que bloquear e excluir essa pessoa. Não entendo bem como é que exclui uma pessoa de um vídeo onde ela não tem contato para ver mais nada, mas eu vou aprender porque inteligência para isso eu tenho. Também não vim aqui para chorar minhas mágoas, né? Eu nunca tive problema nesse YouTube, esses anos todos que eu gravo em 3 plataformas, 4, né? Porque eu costumo postar vídeos que eu posto em outros canais, eu costumo compartilhar no Instagram também. Então já tem uma longa caminhada sem aparato nenhum, gente, porque do jeito que eu gravo aqui eu subo o vídeo. Então é muito simples, né? É muito simples. Eu não tenho a dificuldade que eu vejo muitas blogueiras que fazem coisas mirabolantes, lindas no seu vídeo. Eu não tenho essa dificuldade, não. Então eu sento aqui, eu falo por 30, 32, 35 minutos e depois eu envio para o YouTube. E eu vou dizer para você uma coisa muito interessante. Nunca procurei saber minha renda, quanto que tem, quanto que ganho, né? Se eu vejo mulheres que gravam vídeo e tem 1000 curtidas em um dia, quer dizer, no mês ela tem 30.000 curtidas, né? Eu tô falando das pequenas. E dizem que não ganham nada, então, para você entender que o meu intuito aqui não é fazer dinheiro, é deixar um memorial gravado para os meus netos, né? Para minha posteridade que vem aí quando eu não estiver mais aqui, né? Então eu quero que eles conheçam um pouco de mim. E essa semana começou assim bem tumultuada, né? Ontem eu fiquei com os meus netos aqui praticamente o dia todo, né? Heitor veio meio-dia, Caleb veio os dois vieram meio-dia e depois na parte da tarde não deu para fazer nada a não ser curti-los, né? E geralmente na segunda-feira eu costumo dar limpeza, porque sábado e domingo eu não faço nada. Na segunda-feira então acumulou tudo para hoje, tem brinquedo espalhado por todos os lugares da casa, sabe? E isso me traz uma lembrança muito boa de quando as minhas crianças eram pequenas, quando se tropeçava em um carrinho, em uma boneca, em alguns brinquedos, né? E eu me sinto muito feliz dessa casa ser uma casa autêntica de avó, gente. Essa casa já é uma casa antiga, essa casa tem 34 anos, né? Que eu moro nessa casa, que ela foi construída pra gente vir morar aqui. Então, é uma casa de vovó em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tudo que tem aqui dentro é uma casa de vovó. Mas vamos lá. A palavra do Senhor disse que guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida, né? E ontem, acho que o pouco tempo que eu tive de ver TV, eu vi falando a respeito da mãe do Leonardo, da mãe do Daniel, né? São cantores sertanejos, né? Eu conheço porque aqui na minha rua os vizinhos ouvem muito, sabe? Como eu era muito rígida, eu não gostava de misturar, sabe? Porque essas músicas de cama, de rola, de diamante, de coisa, não é minha praia. Não é minha praia, nem porque eu sou cristã, não é minha praia, nem quando sou uma cristã, né? Eu preservo muito pela moral e os bons costumes, mas eu ouvi o repórter dizer que elas morreram uma delas, né? Eu não sei se as duas, mas morreu de ataque fulminante, não teve o que se fazer,
né? Também eram senhoras que eu acredito que já estavam na fase dos 90 anos. Então viveram muito, viveram bem, né? Viveram muito. E eu estava pensando, né, gente, o que é a vida, né? A vida é um sopro, né? Graças a Deus, essas senhoras aproveitaram muito melhor da vida, porque morreram já na idade certa, vamos dizer assim, né? A gente fala de morte todos os dias, mas nós não acostumamos com a morte, né? Também tenho acompanhado a Fran Adorno, se você já deve ter ouvido falar nela, ela perdeu o esposo há pouco tempo, sabe? E eu acompanhava de vez em quando, né? Não era uma acompanhante assídua do canal, mas era um casal muito unido, cristão, sabe? E eu estava vendo ela falar a respeito do luto, né? Do luto que ela está passando, da dor imensurável que ela está sentindo, mas também eu vejo aquela moça falar a respeito da presença maravilhosa do Espírito Santo na vida dela nesses momentos ruins que ela está atravessando. E eu queria falar para você, porque é disso que eu falo, né? Eu queria falar para você um pouco a respeito disso, dessa companhia maravilhosa que nós temos, que é o Espírito Santo, que está aí agora, pertinho de você, sabe? Para te consolar, para interpretar as suas lágrimas. Você sabia que o Espírito Santo, ele é um grande interpretador de lágrimas? Não tem palavras nas nossas lágrimas, mas quantas vezes nós choramos um choro de desespero, de tristeza, de mágoa, de angústia, né? Quantas vezes, né? E ele interpreta as nossas lágrimas, porque a Bíblia fala que ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. A bondade dele é maravilhosa, né, gente? Sabe, ter a companhia do Espírito Santo, gente, é tudo que nós necessitamos para romper em fé. Entendeu? Então, quando você estiver passando por momentos difíceis, o Senhor Jesus disse que nos daria um consolador, que é o Espírito Santo. Chame por ele. Helena, mas eu não sinto nada, eu não sinto arrepios, eu não sinto nada. Eu vou te fazer uma pergunta, você está vivo? Como você me prova que está vivo? Porque meus olhos se mexem, porque sai som da minha boca, porque... Entendeu? A gente tem uma série de provas para mostrar que estamos vivos. Ainda a pessoa que está em coma, ligada pelos aparelhos, o aparelho demonstra que ela está viva naquele zigue-zague, né? Naquele apitar ali. Mas olha para você ver se você consegue pegar o ar. Eu já vi uma doida falando que o ar deveria ser estocado, né? Olha se você consegue segurar o ar, se você consegue sentir a cor do ar, se você consegue, sabe? Não, mas no entanto, respiramos, enchemos os nossos pulmões de ar, sabe? E vivemos. Se o ar nos faltar, morremos, né? Eu lembro quando eu fiquei muito doente na pandemia e que o ar começou a faltar para os meus pulmões. Eu lembro que eu apertava minha garganta para baixo para ver se dava passagem para o ar e eu não conseguia respirar e eu comecei a clamar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, sabe? Para livrar o canceroso do câncer, para salvar aquele que está à beira da morte. Sabe, Jesus está aí, sabe, ele cura, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nem todas as pessoas serão curadas, nem todas as pessoas serão livres de um acidente, de uma bala perdida, sabe? Porque eventualidades na nossa vida acontecem. Nós lemos a palavra de Deus, se você passear pelos evangelhos, você vai ver muitas pessoas foram curadas, mas outras não. Algumas pessoas o Senhor Jesus ressuscitou,
Lembra do filho da viúva naquele enterro, sabe? Jesus parou aquele enterro e ressuscitou aquele jovem, ressuscitou a menina e chamou Lázaro para fora. Você vai ver uma série de milagres que o Senhor fez e curou leprosos e curou paralíticos, né? E o mais importante de todas essas curas foi a salvação da mulher no poço de Jacó, né? Quando Jesus pediu ela água para beber e ela disse: "Como? Sendo tu judeu, pede a mim, samaritana, água para beber?" Porque eles não se davam, sabe? Havia um conflito entre eles, tipo Rússia e Ucrânia, sabe? Havia um conflito muito grande. Então, ela assustou com aquele judeu que estava pedindo ela água. E o Senhor Jesus disse: "Se tu soubesse quem sou eu, tu me pedirias e eu te daria água viva." E ela levou um susto tão grande e ela disse assim: "Como? Os nossos pais, sabe? Jacó, todos os animais, os nossos pais beberam dessa água e morreram." Ela não compreendeu, né? Ela entendeu assim: "Como? Se eu beber dessa água, eu vou ter vida eterna? Como?" Sabe? E ela ficou perplexa diante daquilo e disse: "Uai, meus antepassados beberam dessa água, o nosso pai Jacó, e todos já morreram, né?" Aí o Senhor foi explicar para ela qual era a água que ele estava dando para ela. Essa mesma água que eu bebi um dia, que você pode beber agora, ou que você já bebeu também. Sabe, aquela água que sacia a sede da nossa alma. E sabe aonde você encontra essa água? Essa água purificadora, essa água transformadora, sabe? Nas páginas da Bíblia, sabe? Porque quando nós bebemos dessa água do nosso interior, flui rios de água viva. E é maravilhoso isso, gente. Sabe? As pessoas têm falado muito a respeito de aprisionamento. Nós temos visto muitos escândalos no meio de pessoas que se dizem crentes, né? E como eu sempre digo para você, crente, até o diabo é, sabe? Cristão é que faz a diferença, né? O crente hoje canta e levanta as mãos para Jesus. Amanhã ele fala assim: "Não, eu quero agora cantar para as trevas, sabe? Eu quero transformar o meu corpo, porque eu não estou me sentindo bem da maneira que eu sou. Se eu sou ele, não, agora eu quero ser ela, né? Se é ela, agora eu quero ser ele, né?" Tudo isso, gente, é frustração, entendeu? É frustração. Pessoas assim não merecem o nosso ódio, a nossa raiva, o nosso rancor, mas sim o nosso clamor, porque deve ser horrível você estar presa dentro do seu corpo sem saber quem é você. Um dia, muitos anos atrás, quando eu achei uma Bíblia, e naquela época era extremamente proibido ler Bíblia, porque os padres diziam no seu sermão. Se eu contar para você que eu ia com a minha avó em missas que eram rezadas em latim, você acredita? Pois é, eu sou desse tempo. Eu ia com a minha avó e ele ficava lá, os padres ficavam naquela ladainha, sabe? Lendo em latim, a gente não atendia nada, só o amém, né? Eu participei disso. Mas veja bem, quando você tem aquele vazio dentro de você, e eu lembro que eu tinha um vazio e eu peguei essa Bíblia e no sermão da missa, a única pessoa que poderia ter acesso à Bíblia eram os sacerdotes católicos, né? Os padres, né? Os caputinos, as freiras eram os únicos que podia ter. Quem tivesse Bíblia em casa não poderia ler, porque era um livro proibido. Então, quando eu encontrei esse livro lá em casa, na minha casa, né, que eu estava lá com uns 11 anos, eu ia para trás da casa e debulhava o livro, sabe, sem conhecer nada de Jesus, nada. Eu lia muito sobre
crucificação de Jesus. Eu lembro, gente, atrás da casa, sentada com aquele livro na mão, pequena, né? Eu chorava e pensava, por que o povo é tão mal? Por que fizeram isso? Eu não entendia aquilo, né? Os anos se passaram, eu vinha conhecer o Jesus da história, né? E eu tive uma outra visão. E eu entendi que aquele livro que eu peguei escondido dos meus pais e li escondido, porque aquela era uma relíquia, né? Eu lia escondido e depois eu colocava no mesmo lugar. Isso eu fazia todos os dias, sem nenhum conhecimento de Deus. Começou a surgir perguntas dentro de mim e eu me perguntava, quem sou eu? Para onde vou? Será que tem outro igual eu? Será? Às vezes eu ficava de pé, assim, né? Pequena, baixa estatura, criança, olhava no espelho e eu imaginava, será que tem outra de mim? Será? Sabe, havia muitas perguntas e essas perguntas foram todas respondidas quando eu entreguei minha vida para Jesus. Ah, Helena, quer dizer que só crente tem essa resposta? Não, essa resposta está dentro de você. Se você fizer essa resposta e pedir uma orientação do Espírito Santo, ele está aí para tirar suas dúvidas, né? E ele é expert em tirar todas as nossas dúvidas. Anos mais tarde, quando eu entreguei minha vida para Jesus, a gente fala isso, gente, hoje as pessoas não têm explicado o que é isso, né? Eu tinha muito rancor, muito ódio, muita mágoa, sabe? Eu tinha muita raiva de ter nascido naquela família, na família que eu amo hoje, né? Porque era muitas brigas, era muita discussão, era muita ameaça de morte, era muita, sabe? Era muita bebida, sabe? Depois a minha mãe também se envolveu com esse negócio de bebida. Gente, que horror, sabe? Então eu tinha muito... E eu tive que parar meus estudos para trabalhar, para ajudar minha mãe a sustentar os meus irmãos, né, mais novos do que eu. E então eu tinha uma revolta dentro de mim. Mas se você acha que essa revolta me fazia maquinar o mal contra meus pais, desejar a morte deles, desejar matar igual a gente vê hoje em dia, não, porque havia-se um respeito muito grande, né? A Bíblia fala que por se multiplicar a ciência, o amor de muitos esfriarão. Quantas pessoas que outrora tiveram uma experiência com Deus hoje está aí dando um péssimo testemunho ou então dizendo que quer começar de novo, quer largar, sabe? E ontem quando eu falei aquele vídeo que eu criei os meus filhos com mão de ferro, foi assim mesmo. Então eu não tô querendo dizer para você que eu agora não quero saber de servir a Jesus. Meu Deus, eu necessito de Jesus. Ir à igreja é importante, entendeu? Só que se eu tivesse a oportunidade de não ser tão rígida com eles, sabe, eu faria de uma forma diferente, porque eu cuidei muito mais das pessoas lá fora do que meus filhos aqui dentro. Mas uma coisa foi certa, enquanto eu cuidava de outras pessoas lá fora, o Senhor cuidava dos meus filhos. Nenhuma se perdeu, sabe? As duas são casadas. O meu filho é solteiro, mas nunca me deu problema algum, né? Eu tive sim um problema sério no casamento, né? E é claro que eu não vou minimizar a culpa do Daniel, mas eu também tive muita parcela de culpa, porque eu pensava que casamento era ter filhos e depois cuidar dos filhos e depois ficar o dia todo andando atrás de pessoas e falando a respeito de Deus para as pessoas, né? Então, os meus filhos ficaram muito à deriva, muito à deriva. Eu deixei a minha casa muito à deriva. Quantas vezes eu ouvi meus filhos depois de grande falavam assim, a gente só queria a senhora pra gente. Então eu tinha, todas as quarta-feiras eu tinha um grupo muito grande aqui na minha casa, que é chamado célula, né? Então eu participei muito de célula, eu tinha muita célula, eu multiplicava muita célula. Então aqui na minha casa, toda quarta-feira, sem contar os dias de semana, que era 5, 10 mulheres o tempo todo. Cada uma com um problema mais sério. Telefone fixo, tocava de minuto em minuto, né? Eu não tinha sossego nem de dia, nem de noite, né?
véspera de Natal, eu passava a véspera de Natal junto com as mulheres que me auxiliavam, cozinhando para a ceia da igreja, que não era cobrado, gente, era tudo gratuito. Tem muitas coisas que as pessoas falam de igreja evangélica, é mentira, entendeu? Aliás, eu posso falar que eu entreguei a minha vida para Jesus. Não se cobra, mentira, não se cobra. Eu nunca fui. Fernanda Brum teve na minha igreja, eu não fui. Eu não gosto desses babados, sabe? Vai pregar um pregador famoso, eu não vou. Por quê? Famoso é a palavra de Deus, ué. Tô afim. Uma vez eu fui, né? Eu fui num doido aí que todos os anos ele vinha pra campanha. Mas, dentro das campanhas que tinha, eu via ele tirar o dinheiro, mostrando e dizimando ao Senhor, né? Dízimo é uma oferta. Dízimo e oferta é coisas que nós cristãos levamos à risca, sabe? Ninguém coloca arma na nossa cabeça e nos faz dizimar, isso é mentira, entendeu? A moça que levantou essa calúnia sobre a igreja, gente, o que ela tem passado hoje é porque ela foi caçar em um bondo de falar mentira sobre a igreja. A gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Ninguém, pastor nenhum, eu nunca fui sugerida, você precisa dar porque você vai ficar rico. Não, não. Eu sempre cumpri o que está escrito na palavra de Deus e fui muito abençoada com dízimo e oferta, ok? E com campanhas. Mas um desses aí de campanha que vinha de longe, que ninguém sabia quem era, a primeira vez que ele pregou no culto e disse que o pastor dele havia mandado ele medir. Meu pai era vivo nessa época. Medir igreja com palito de fósforo. Cheguei no meu pai e falei, pai. Meu pai olhou pra mim, meu pai era daquele homem que ele não deixava falar isso. Ele não era um homem fofoqueiro, ele não era um homem dado a conversa fiada, né? Mas eu lembro que quando eu falei pra ele, pai, o homem medindo igreja com palito de fósforo. Meu pai olhou pra mim, aquele olho muito lindo que tinha. Ô filho, também achei isso muito estranho. Nunca mais eu fui em campanha desse camarada. Hoje, não sei agora, né? Mas passado esse tempo, esse homem falava tanta coisa em cima do altar, gente. O Senhor falou que era para mim vir só nessa igreja, aqui na Itaúna. Não é para mim visitar outras igrejas. O que eu acho que se você é cristão, se você professa da mesma fé que outros, ué, o que tem você ir nas outras igrejas falar do amor de Deus? Esse camarada largou a esposa dele, se amaziou com outras das campanhas mirabolantes que ele fazia, sabe? Caiu no pecado. Então a Bíblia fala o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Então não é mais fácil confiar em Deus, não? Colocar sua expectativa no Senhor, não? O Senhor não decepciona. O Senhor não, sabe, não denigre a sua imagem. O Senhor não faz pouco de você, sabe? Hoje eu vou na igreja. Eu entro, sento, louvo ao Senhor, oro ao Senhor, terminou o culto, pego o caminho de casa, não falo com ninguém, entendeu? Porque é muito fácil você perder a sua bênção dentro da igreja, né? Ah, mas é importante os irmãos viverem em comunhão. Eu tenho que viver em comunhão com meus irmãos. Entendeu? Com meus irmãos, com a minha família. Eu não tenho que ficar em comunhão com pessoas que denigrem a igreja do Senhor. Que um dia estava cantando maravilhosamente para Deus e hoje está falando, tá no terceiro, quarto casamento e falando que cantar o hino mais alto do que a neve é racismo. Sabe? É um monte de gente besta, gente. Sabe? Este século, sabe? Esse milênio que nós estamos vivendo tem revelado, sabe, lobos de montão, sabe, trevas, sabe, joios. Hoje você vê o joio assim, ó, a hora que você bate o olho nele, porque são pessoas que não vivem o evangelho. São pessoas, eu sempre falo para as minhas filhas, e ontem eu estava conversando com as minhas filhas. Eu tenho uma resistência muito, muito grande, sabe?
a certo cantores cristão gospel, sabe? Dessa era. Se for jovenzinho, então, que não tem um alicerce, né? Porque a gente vê aí a linda garotinha Maria Marçal, que maravilhinda essa menina louvando ao Senhor, sabe? Mas quantos nós vimos caindo e abrindo a boca deles? Estou saindo do meio gospel porque eu quero viver a minha vida. De repente você pega o camarada de uma forma toda estranha, sabe? Porque não teve princípios. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós não teremos desculpa para apresentar diante de Deus. Não teremos desculpa. Ah, Senhor, é porque falaram mal de mim, é porque, sabe? Olha, gente, os fariseus na época, pelas curas, por tudo que Jesus falava, chamavam ele de maioral dos Beelzebu, quer dizer, chefe dos demônios. E o Senhor Jesus estava ali propagando o reino de Deus, sabe? O que nós vamos nos chamar? De tudo quanto há, sabe? Agora, a gente precisa de entender que religiosidade não salva. Quem salva é o Senhor Jesus. Que saião, blusão não salva. Mas também eu não posso andar desnuda por aí, sabe? Que se eu sou uma pessoa que leva o evangelho a sério, por quê? Que eu vou fazer uma dancinha que tá na moda, uma dancinha sensual, para chamar a atenção do outro, sabe? Por quê? Eu vou ficar falando mentira na rede para chamar a atenção do outro. Eu vou usar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, para fazer o outro pecar. Então, entendeu? Mas também eu queria dizer para você o seguinte, sabe? Busca o Senhor de madrugada. Ele diz o seguinte: aqueles que de madrugada me buscam, me encontram. Sabe? Quantas madrugadas, gente. Quantas madrugadas o Espírito Santo me chamou para orar. Sabe? Eu tenho experiências fantásticas com Deus. E ontem eu estava dizendo para minha filha: haja o que houver, fale o que falar, aconteça o que acontecer, eu jamais vou negar a fé, vou negar aquela transformação que o Senhor Jesus fez aqui dentro. Não foi o homem, sabe? Foi o Espírito Santo, sabe? A salvação que me foi proposta na cruz do Calvário, que Jesus me proporcionou, homem nenhum pode tirar, sabe? A força que Ele me deu em momentos tão difíceis da minha vida. E eu estava ontem, sabe, meditando em tudo o que me aconteceu nesses últimos, posso dizer, contando com hoje, 4 dias, né? Em que eu fui olhar para o meu Caleb de uma forma diferente, né? De uma forma, e observar que Deus colocou um anjo no nosso meio, sabe? Se você tem filhos, Deus te deu anjos para você cuidar, sabe? E às vezes você ainda não percebeu que seu filho não é um problema, é um anjo que o Senhor te deu. Esteja ele em que condição que estiver, você tem o poder de tirar ele de toda situação e caminho ruim com o Senhor Jesus. Você pode livrar seu filho das drogas, você pode livrar seu filho do adultério, da prostituição, a sua filha. Você pode livrar ele do homossexualismo, entendeu? Então, as pessoas acham que, gente, quando eu trabalhava na fábrica, eu ganhei um menino homossexual, eu já contei isso muitas vezes aqui, para Jesus, e como a gente trabalhava na fábrica junto, ele morava no mesmo bairro que eu, ele passava na minha casa às 4h30 pra gente ir pra fábrica, 4h30 da manhã, a gente ia e via, e vinha. Ele é um menino homossexual, eu nunca ouvi um palavrão da boca dele. Ele tinha um respeito por mim. Ele ia à igreja, ele tinha um amor muito grande por Deus. Mas quando ele chegava na casa dele, a família dele não era cristã, não compreendia, sabe? E humilhava e pisava nele, você imagina. Hoje é moda ser homossexual, né?
Hoje virou moda a Maria chegar e falar assim, ó, eu agora sou João. O João chegar e falar assim, eu agora sou Maria. Hoje é moda, né? Mas imagina isso em 1979. Gente, era horroroso. Eu nunca ouvi um palavrão, eu só falava para ele de Jesus, eu nunca tive vergonha de andar com ele. Ele não se travestia, né? Ele andava normal, como um menino normal. E a gente jovem, eu levava ele para a igreja, ele sentava no meio dos jovens, sabe? Não tinha nada de acepção de pessoa, não. Ele é tratado normal. Passaram-se muitos anos, eu me casei, nunca mais eu vi ele, né? Porque de vez em quando eu ainda encontrava ele na igreja. Eu fui trabalhar numa padaria de um grande hipermercado aqui da minha cidade. E eu fui trabalhar justamente com a irmã dele, né? E lá ela me contou, fazia um ano que ele estava desaparecido, ninguém tinha notícia, se estava vivo ou se estava morto. Não sei agora, né? Olha, mais de 10 anos se passaram, né? Não sei se encontraram ele, sabe? E eu quero dizer que a Bíblia fala que nós devemos ser luz nas trevas. Eu tenho que ser luz, você tem que ser luz para iluminar essas pessoas que estão nas trevas. Não é com julgamento, sabe? Não é dizendo que são do diabo, sabe? Muitos são do diabo, sim. Saíram da presença de Deus para exaltar o diabo. Mas o Senhor ainda nos espera de braços abertos, porque Deus não rejeita filho nenhum. Eu posso rejeitar, você pode rejeitar, mas Deus não rejeita, sabe? E eu fico imaginando quantas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, desses 40 anos de cristã, né? Eu entreguei Jesus com 20, eu entreguei minha vida para Jesus com 19 anos. Então, nesses 40 e tantos anos de evangelho, assim, eu me batizei, né, depois, mas nesses 40 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, quantas pessoas passaram pela minha vida, né? Quantas dessas pessoas estão nas drogas, estão vivendo uma vida errada, mas o Senhor ainda as espera, sabe? Eles não morreram, ainda tem esperança. Então, tem esperança para mim, tem esperança para você, porque cada dia que amanhece e anoitece, sabe? É uma grande oportunidade que o Senhor tem nos dado de fazer tudo novo, de novo. Então lembre-se, este é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é sim, gente, a minha, a sua, a nossa força, e operando Deus na minha e na sua vida. Qual é o tolo que vai poder impedir? Ninguém. Então lembre-se disso, sabe? Se ame, se valorize, sabe? Coloca a sua casa debaixo das asas do Senhor. O Senhor Jesus subiu ao monte e falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha faz com seus pintinhos, sabe? Se esconda debaixo das asas do Altíssimo. Ele protege você, ele protege a sua casa, né? Então, rompa em fé. Rompa o sobrenatural do Senhor em fé, né? Porque cada vez que nós rompemos em fé, Ele nos dá a chance de crescer um pouco mais. Deus abençoe você, até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir.